se perde, né, de uma realidade múltipla, que, na verdade, é o cerne, né, da imaginação, se a gente pensa em Mário de Andrade, da imaginação de patrimônio cultural no Brasil, né? Agora, se a gente pensa na institucionalização do SFAM, a gente vê que aquilo que foi imaginado como patrimônio, numa perspectiva de um Brasil plural, deu lugar a uma descendência europeia do nosso patrimônio. Oi, Nila Rodrigues, bem-vinda. Muito obrigada por aceitar o nosso convite e poder participar aqui da programação virtual do FLI Araxá desse ano. O festival ele tem este ano tanto a programação virtual quanto a programação presencial. A presencial, a partir do dia 5, agora de julho, em Araxá, vai ocupar vários espaços da cidade, com várias rodas de conversa, apresentações artísticas, lançamento de livros, e a gente tem toda uma programação especial, que é essa programação virtual, que vai ser disponibilizada em todas as redes do festival a partir também do dia 5 de julho. Essa programação ela é especial porque ela dá a oportunidade da gente ampliar os diálogos com vários atores que estão já há muitos anos, né, dialogando e atuando sobre o tema do festival esse ano, que é a educação e o patrimônio cultural. Mais especificamente para essas nossas rodas aqui de conversa, a gente está focando um pouco o olhar nas vivências culturais como herança formativa. Então, nós temos aqui mais de 12 subtemas e te convidamos para falar um pouquinho, dialogar aqui com a gente sobre as leituras plurais do patrimônio cultural. Então, claro, é um desafio muito grande quando a gente tenta, né, retomar essa articulação entre educação e patrimônio cultural. Desafio em vários sentidos, né? Desafio porque a gente reconhece que nós temos uma política pública de patrimônio que foi segregadora, tenta ampliar e avançar nessas fronteiras, mas ainda tem uma lógica muito colonialista, né? Apesar dela ter uma escuta um pouco mais ampliada, ela continua reconhecendo o patrimônio e colocando dentro de caixinhas, né? Que às vezes não estão preparadas, né, para a diversidade de modos de vida que representam as identidades e o patrimônio cultural no Brasil. E, por outro lado, nós temos também um percurso muito parecido com o campo da educação, né? Que, por mais que a gente tenha avançado numa luta muito grande pela educação pública, a educação inclusiva, a gente ainda tem uma educação, às vezes, muito conteudista, muito fechada dentro do ambiente da escola. E quando a gente fala em educação e patrimônio cultural, muitas vezes a gente cai, mais uma vez, numa articulação necessária, importantíssima, mas também muito formatada dentro de um contexto que não amplia, que não diversifica, né, as matrizes de formação humana ou as matrizes de vivências culturais que a gente tem na nossa sociedade. Então, a gente fala assim, educação para o patrimônio cultural ou educação patrimonial, ela sempre é pensada dentro dos espaços das escolas, as escolas dentro dos seus próprios espaços fechados, muitas vezes trazendo uma lógica de conteúdo, né? Como se o patrimônio fosse um conteúdo que tivesse que estar presente dentro, né, dos espaços de formação mais convencionais, vamos dizer assim. E quando a gente escuta a diversidade de coletivos que lutam pelo seu patrimônio, que vivem o seu patrimônio no presente, a gente vê claramente que os processos educativos são muito mais amplos, né? Então, eu queria que você falasse um pouco para a gente, né, dentro do seu lugar, né, não só da sua formação como historiadora, mas também da sua prática, né, não só crítica, mas também de observação e implementação de projetos, né, nessa área. Como que você vê
essa relação entre educação e patrimônio cultural. Mais uma vez, muito bem-vinda e é um prazer estar aqui dialogando com você. Ô, Michele, o prazer é meu, né, estar aqui com vocês. É, eu fui muito honrada com esse convite, e principalmente porque eu tenho essa perspectiva um pouco crítica mesmo do patrimônio cultural, né? Logo no início da sua fala, você falou dessa questão né, do plural, que está impresso no patrimônio como vivência e no patrimônio como plural mesmo, né? No patrimônio como questão, né? Questão para, ao fim e ao cabo, ficar demarcado mesmo com um mínimo de realidade, né? Embora algumas coisas no patrimônio cultural sejam inverossímeis, porque tem isso, algumas questões se colocam exatamente porque verdade não é nada almejado pela história. Patrimônio tem uma ligação com a história, né? Não é almejado pela história, mas também, né, o patrimônio precisa saber construir suas narrativas de forma a abarcar diferentes perspectivas históricas de realidades, né? Nós vivemos aí num tempo que finalmente a gente reconhece, não é linear, né? Nós temos aí demandas de tempos antigos, nós temos um futuro se colocando, e nós, no meio de tudo isso, nós que lidamos com patrimônio cultural, no meio de tudo isso, às vezes nem conseguindo dialogar, né? Porque é avançado demais para o nosso lugar, onde estamos no patrimônio, principalmente se o nosso lugar é institucional, e também por causa da nossa incapacidade mesmo, por causa de todos os protocolos, alguns ritos, né? A gente se perde, né, de uma realidade múltipla, que na verdade é o cerne, né, da imaginação, se a gente pensa em Mário de Andrade, da imaginação de patrimônio cultural no Brasil, né? Agora, se a gente pensa na institucionalização do SFAM, a gente vê que aquilo que foi imaginado como patrimônio, numa perspectiva de um Brasil plural, deu lugar a uma descendência europeia do nosso patrimônio, né? Então, se a gente está, no momento atual, até vendo experiências de patrimônio, que se estamos no lugar institucionalizado, é totalmente alheio ao que a gente faz, né? E é uma vivência de patrimônio que a gente reconhece, tem alguma coisa errada com esse patrimônio institucionalizado, né? E está errado porque o discurso do patrimônio institucionalizado é um discurso de que é para todos, é sobre nós, e está aqui, nesses lugares, né, institucionalizados. E não está, né? Principalmente, eu tenho para mim que quem é técnico, né, não está propriamente na gestão, mas quem está técnico em patrimônio cultural, né, nas instituições, deve, né, ficar de cabelo em pé, dar, deve dar alguma angústia ao ver essas coisas e ver que, às vezes, esse patrimônio institucionalizado não está importando, né? E mais do que Então, isso é isso, às grave. vezes o patrimônio, quando você tem uma perspectiva, né, de ampliar o reconhecimento do patrimônio e ampliar a escuta, você tem dois problemas. Primeiro, como você amplia essa escuta, né? Ou seja, até que ponto você assimila o que é realmente estruturante enquanto vivência cultural para aquela comunidade. E segundo, como que você encaixa depois
essa dinâmica e essa vivência cultural, que é muito própria, muito específica, dentro das burocracias e das caixas do patrimônio. Numa outra conversa que a gente tem aqui também com a Marcota Cássia, ela levantou uma questão muito importante. Ela falou que, primeiro, para as vivências, por exemplo, né, do povo negro, do quilombo ali, e é um quilombo que a gente chama, né, convencionou chamar de um quilombo urbano, simplesmente porque ele está dentro de uma área urbana, né, não está dentro de uma área rural, aquele espaço, primeiro, elas não conseguem separar material de imaterial. Então, quando você vai transportar isso, né, para o campo do reconhecimento do patrimônio, o técnico ele tem que enfiar dentro de uma dessas caixinhas, né? E isso já é um complicador. A segunda coisa, né? O espaço do quilombo é um espaço de vivências e ele é um território de formação. Ele é um território educativo. Ela usou inclusive essa palavra. Ele é um museu vivo. Por quê? Porque aqui nós temos os mestres, aqui nós temos todos os processos de formação, temos a nossa noção de tempo, temos a nossa relação de território que não se circunscreve a esse espaço, se amplia, né, para outros espaços e outros lugares da cidade. Então, como é que pensa isso dentro das caixinhas do patrimônio? Ou seja, como que reconhece um patrimônio cultural completamente diferente, com outra dinâmica temporal, com outra dinâmica espacial, né? Diferente da própria burocracia e da legislação que, vamos dizer assim, que organiza, né, o reconhecimento do patrimônio e da própria educação, né, da própria formação constituída, vamos chamar assim, né? Eu pensaria que a gente precisa escutar mais o que realmente é o patrimônio cultural, sabe? E parar de inventar caixas. Ah, mas existe toda uma legislação. Eu sinto muito, a legislação não está funcionando, né? Quando uma cota Cássia que dói a ler fala que é um museu vivo, né? O vivo em si, para um museu, já é desconcertante, né? O patrimônio vivo também já é outra coisa desconcertante, né? Se a gente não foi intencional colocar, né? Se a gente pensar no antigo SFAM, não foi intencional colocar esse patrimônio como morto, né? Foi intencional pensar em uma Europa que tinha todo um tempo acumulado em patrimônio, né? Então, se esse Brasil seria imaginado descendente apenas de Europa, né? E numa descendência assim, sem violência, sem conflito, sem antagonismos, não é isso? Sem segregação. Sem desigualdade, é mais do que segregação. É. Né, foi obliterado isso, entendeu? Foi assim, arrancado isso. O Eu vou professor Miguel Arroio fala que foi negado o reconhecimento do outro como humano, né? E, Não, portanto, não é digno de memória, não é digno de cultura, não é digno de patrimônio, né? não, mas não é. Eu acho que vai além disso, sabe? É racismo, né? Quando você fala negar a humanidade do outro, você só pensa nisso, em racismo. Agora, é mais do que isso, né? É um racismo aplicado a uma imaginação de nação num ambiente autoritário, né? Estamos aí falando de ditadura de Getúlio Vargas, né? E com um monte de intelectuais avançados no gabinete do Gustavo Capanema, construindo esse país, e grande parte desse contingente no SFAM, ajudando a imaginar esse país. E quando imagina esse país, retira exatamente o que fazer esse país. Né? Você tem uma nação que está dada. Mário de Andrade viu isso. Ele viu essas diferenças plurais, viu conflitos, viu dissonâncias, mas viu movimentos, viu vida, né?
E o que se busca construir é um caminho para a Europa que não cabe e que nunca coube, né? Se há um caminho no Atlântico de ligação, esse caminho é no sul, é África, Brasil, né? É o que Uhum. vem de conhecimento e que está é, dando conteúdo para a língua, né? Para a cultura, né? Para nossas religiosidades várias. É isso, é essa pluralidade, né? Então, assim, é muito grave A quando uma África, a macota África, fala vivo. a África contribuiu de uma maneira muito mais contundente, né, para a formação da cultura brasileira do que propriamente a Europa, né? Se a gente for Sim, pensar, né? sim, se E, e, você for. Sim, continue, desculpe. e fora a questão indígena, né? Ou seja, né, as comunidades, né, indígenas que existiam aqui. Então, assim, é, a gente tem um processo de escolha do que é digno, né, de ser reconhecido como patrimônio cultural a partir do que se fala, né, de um imaginário de nação que se desejava, né? Exatamente. E é uma coisa assim, é, para além da contribuição individual, né? Que a gente nem pode falar disso de África, por exemplo, nem pode falar isso de né? O individualismo, são várias contribuições vindas de África, são várias contribuições aqui no território, né? Dos povos originários. Agora, o diálogo entre África e Brasil, né, que estava aqui, esse, né, isso é que é o Brasil, né? Se a gente olhar agora a autodeclaração, né, se a gente fizer um caminho assim a contrapelo no que tem patrimonializado, né, e do que não é patrimonializado, né, em termos de contribuição africana, a gente vai ver que ficou muita coisa para fora, né? E eu Uhum. queria voltar nessa coisa das caixinhas e da legislação. Isso é tão gritante e isso é tão não importa, né? Se tem reconhecimento do Estado ou não, né? Vai acontecer, vou acontecer, vou resistir, vou aquilombar, vou manter, né? O que Marcota fala, né? Vou educar, né? Essa educação no sentido vou transmitir e vou manter essa relação com uma ancestralidade que está aqui, né? Em mim, que vai estar no meu neto, né? Eu acho que vocês deviam explorar muito mais Macota Kidoyalê e o neto dela, né? Sobre essa questão da matriz africana e da conversa, e como que a ancestralidade está para o presente e para o futuro, né? Muito mais do que está para o passado, né? A ancestralidade, ela segura tudo o que é história da gente, né? Da gente não, né? De pessoas que reconhecem as suas matrizes africanas, indígenas e seus diálogos, né? Interrelacionais dessas matrizes. Para essas pessoas, né? É coisa assim, se o Estado não reconhece, vou, né? Se o Estado reconhece, continue indo. Agora, como ele reconhece, gente, se coloque no lugar de quem vive esses patrimônios vivos, né? Se a gente continuar com a ideia de Makota Kidoyalê, né? Nós, do patrimônio institucionalizado, estamos mortos. Ou a Uhum. gente re rediscute, reinterpreta e relegisla esse patrimônio, ou vamos continuar aquela coisa pequena que não diz de nós, né, da nossa pluralidade, né? Olha bem, se você parar e pensar, isso aqui é África, antes de ser qualquer coisa, né? Historicamente falando, isso aqui é África, né? Isso aqui é povos originários em diálogo com a África, antes de ser Portugal aqui. Portugal veio e começou a explorar.
quando essa coisa começou a andar enquanto um lugar com línguas, com culturas, com religiosidades, diálogos, né, com a África e os povos originários, né? São esses dois contra um. Então, é o patrimônio institucionalizado que, na gênese, já está totalmente equivocado e atualmente está muito defasado, né? E uma coisa que a gente observa, né, é, Hum, é que quando a gente pega os povos originários, né, a diversidade de povos indígenas, e pega também os povos que vieram da África, também com a sua diversidade, né, porque a gente, quando fala África, nós também não estamos falando só, né, de um grupo de pessoas com uma cultura, com uma matriz. O curioso é que nas duas falas representativas, por mais que a gente esteja falando dessa diversidade, a gente fala de algumas permanências que são constantes. O Ailton Krenak chama muita atenção para isso. Por exemplo, a questão do tempo, né? Que tanto para os povos que vieram da África quanto para os povos originários indígenas não existe essa noção de tempo linear, né? É uma outra lógica, né? São circunvalações, são tempos cíclicos, né? São diálogos constantes, né? Entre o passado e o próprio futuro na vivência do presente. Então, mas é comum, né? Por mais que tenham formas de se manifestar diferente, é mais ou menos uma lógica, ou seja, não é um tempo linear que a Europa constituiu, né? Outra coisa que eu acho que tem uma questão que não é o indivíduo como algo separado, né? É a coletividade, né? Tanto nos povos originários indígenas quanto nos povos que vieram da África, a cultura, as matrizes culturais, elas estão baseadas em relações coletivas, em valores e direitos que são mais coletivos do que individuais, diferente também da Europa, né? Porque os que vêm aqui são individuais, né? A relação com o entorno, com o território, com o lugar, não está relacionada à propriedade. O direito de usufruir do território, né, do espaço, as vivências, elas são de igual para igual, ou seja, elas não estão fechadas no lugar que é meu, propriedade minha por direito. É uma outra relação, também diferente da Europa. Então, como você disse, ou seja, nós temos uma predominância de valores estruturantes de matrizes diversas que são muito mais comuns entre povos originários e os povos africanos que vieram para cá do que propriamente o europeu, né? Que também está em sua minoria, né? sim, certamente. E eu acho que essa sua fala, algo que exemplifica muito, né, essa questão da ligação com o tempo e da ligação com a terra, com a natureza, né, com o lugar enquanto espaço comum, coletivo. Eu acho que Quilombo exemplifica isso, né? Tanto no início da resistência aqui, como atualmente. Você vê o Manso Ngunzu Kaiango, né? Que é um quilombo, né? No qual Makota Kidorelê vive, né? Uhum. Então, assim, é a questão de nós vamos cercar esse lugar, mas é sempre nós, né? Quem conseguir fugir, chegar no quilombo, está livre, né? Mas está livre num conjunto, né? Numa república, né? Que Uhum. é isso que Palmares foi. E é isso que, em tese, né? E em forma, quilombo é hoje, né? Ele existe apesar de todas as deficiências que o Estado tem, né, de prover de um mínimo de segurança alimentar, né, no mínimo de segurança financeira, de um mínimo de segurança com a própria terra, né, todas as deficiências que o Estado tem para como lidar com o quilombo, ele ainda resiste, ele resiste no coletivo, né? Então, eu acho que isso é a melhor
o melhor exemplo que a gente tem e é o melhor caminho que a gente tem para se entender como Brasil, né? Porque a maioria da população é potencialmente uma população quilombola, né? Elites são o mínimo possível, né? Porque, né, 1% da população do mundo é mais rico, então esses não são aqui, né, aquilombáveis. Agora, o resto é quilombável. Então, a nossa relação está errada. O nosso patrimônio transmite as mensagens equivocadamente. Ah, que lindo, foi assim o quilombo. Às vezes nem foi, né? Nem menciona quilombo. Né? Eu fico besta de ver como que tem cidades como Ouro Preto, por exemplo, que não menciona quilombos, não é isso? Como se não, coitado dos negros, né, sofreram tanto. Sim, onde eles se aquilombaram, né? Onde eles se aquilombaram, onde E eles... as próprias igrejas, né, que organizaram o território de uma cidade como Ouro Preto, elas são um espaço também de resistência das comunidades africanas que estavam ali, né? Ou seja, por Sim, mais a que também história... foram espaços de segregação, elas se constituíram, ou seja, a gente tem irmandades que eram irmandades de pretos. E Exatamente. são, E de são uma pardos espécie de também. quilombos, né? São lugares de luta e São. de resistência, né? São lugares de luta e de resistência e certamente eles têm ligações com os quilombos, entendeu? E é isso que a gente... É porque é uma cultura diferenciada e reconstituída no local. Né? Então, é uma cultura reconstituída no local com as referências escolhidas para tal. Né? Então, assim, um E com as quilombo... disputas, né, também colocadas, né, aqui. Não, sim, as disputas colocadas aqui, mas no sentido de ser uma disputa cultural, né? De ser uma disputa é, é, em termos arquitetônicos, em termos de religiosidade, mas não é no caso das irmandades, não é uma disputa que visa neutralizar a outra irmandade, né? Ela visa mostrar o seu potencial, não é isso? Ela visa angariar mais pessoas por causa do seu potencial e também ela tem as suas regras, né? Essa irmandade só de pardos, essa irmandade só de pretos, não é isso? Então, existe uma contingência social, mas existe também essa percepção de um coletivo que pode negociar com outros coletivos, que pode disputar território com outros coletivos, mas não vai apagar o outro coletivo. Né? Eu existo como tal, ele existe como tal, né? E é possível essa coexistência nesse lugar. Então, sabe, assim, quando você pensa em Irmandade, por exemplo, como o ouro é importante, sim, o ouro é importante, mas as pessoas são mais, né? As pessoas são mais e são pessoas e nós vamos trazê-las. Então, algumas irmandades fazem o pecúlio para as alforrias, né? O Exatamente. que A história do significa... Chico Rei mesmo, né, em Ouro Preto. Sim, e por quê? E o que significa isso? Para que pagar alforria para alguém? Que segurança você tem de que essa pessoa venha para a Irmandade? Você paga exatamente porque a pessoa é da Irmandade, independente dela estar ou não na Irmandade, essa Irmandade reconhece essa pessoa como membro, como alguém que tem que ser alforriado para vir e ficar conosco. Né? É esse, o território sendo coletivo, é isso. Né? Esse território nosso aqui é nosso, não é meu, né? Então, a irmandade quer dizer nós, né? Igual o quilombo quer dizer nós. É Zambi que manda, né? Mas é por nós, né? É conosco, né? É a gente opinando também nesse governo desse grupo, né? Então, eu E acho a que é gente isso. tem manifestações culturais muito importantes, por exemplo, Araxá mesmo, que é uma cidade que a gente até falava que ela é um núcleo de referência para o congado e para as folias, né? Folias de reis e outros termos de folias também.
E é entender isso, ou seja, que a folia ou o congado não é simplesmente uma festa, né? Ele tem todo um ritual, uma lógica que está referenciada nesses tempos, nessa coletividade, nessa troca, né? Nessa experiência comum daquele grupo, né? Então, muitas vezes a gente olha, por exemplo, o congado, né, e reconhece como patrimônio cultural, né, a partir só do rito, né, ou do que que é o congado? Começa assim, passa por isso, mas a gente esquece de entender como que é a vivência, como que o congado ele está presente no cotidiano daquela comunidade, como ele dá sentido, como ele é uma matriz, né, identitária, né, de vida daquela comunidade, né? Então, existe também esse lapso, né, em relação a essa escuta, né, a como compreender essa cultura, né? Sim, sim. Michele, eu acho que o congado, né? Um reinado, por exemplo, ele é uma matriz agregadora, assim. Ela é matriz mesmo. Então, ela agrega, né? Se a gente for olhar alguns grupos, né? A 13 de maio aqui, por exemplo, né? Ela agrega, inclusive, outras matrizes de religiosidade, né? Então, e é uma percepção dessa religiosidade aí ligada a uma tradição cristã, etc., assim, bem diferente dos ritos, né, acachampantes dos ritos católicos, entendeu? Então, tem isso também. Agora, a folia de reis é algo para mim assim muito, sabe? É um exemplo típico de uma coisa que eu ouvi uma vez um professor, do qual tenho maior orgulho de ter sido orientanda, inclusive, tal, que é o professor Erisvaldo Santos, numa aula, ele falou com a gente, olha, essa questão do sagrado é muito interessante porque a gente tem que pensar em Nossa Senhora do Rosário, por exemplo, como uma santa virgem, né, da Igreja Católica, mas ela tem, a gente pode ver isso como uma mulher, né, que foi conquistada, né, mas não foi conquistada por um tambor, né, ela foi conquistada por uma comunidade, né, por algo que ela viu assim que era um grupo que realmente estava interessada no bem-estar, não é isso? No bem, não é o servir, né? A questão de Nossa Senhora do Rosário não é tanto o servir, né? É muito mais o estar junto conosco, né? Agora, a folia de reis, né? É uma tradição eminentemente assim, né, que a gente pode pensar, muito portuguesa, né? E ela foi apropriada pelos pretos, não é isso? E é uma festa que segue nas ruas e os pretos contando histórias, né, de reis que vieram de longe, né? O que é ouvir de longe? O que é você interagir com o que vem de longe sem se perder, né? E também acolhendo o que vem de longe, né? Então, assim, parece uma leitura do que é o rito cristão de Natal, mas é uma leitura de grupo, de acolhida, né? É uma leitura de quem sabe que essa história ela existe porque ela de um grupo, né? E você pode recontar um mito e tornar esse mito seu. Se apropria desse mito e ele é seu, não é de quem inventou, né? Ou de quem escreveu numa Bíblia, veio Três Reis Magos, que é a coisa mais mística. Como assim? Não, como eles vieram? Eles vieram cantando, eles vieram, né, assim, e tinha para recebê-los a comida, sempre tem comida. Vai acompanhar o Folia de Reis. Nossa, mas você sai de lá, né? Comida, Comida para três bebida. dias. Mas é isso. Tem um processo de ressignificação daquilo, né? Que é uma palavra que É está muito de mais. moda,
Mas mas uma ressignificação que ela é vivida, né? No sentido do vivido, ou seja, como que aqueles é, símbolos eles passam a fazer referência a partir das matrizes daquele coletivo, né? Que é um pouco isso, exatamente. É uma né? Assim, apropriação do que é do outro, e você cuida tão bem que isso acaba sendo seu, porque o bem quer ser seu. É ser aquela coisa leve, suave e sem movimento de outros em torno, entendeu? aham, Eu acho isso o máximo, assim. E é o que a gente perde quando a gente diz, quando a gente torna isso imaterial, não palpável, entendeu? uhum, Voltando ao início dessa conversa. Ah, isso é uhum. imaterial. Material é que isso não é em referência a quê? O que é material para você? Você quer o quê? Que Nossa Senhora do Rosário vem aqui e toca na sua cabeça? Ela faz isso todo dia no meu reinado. Aham, Eu sinto isso. Você entende? É, é, aham. que, qual a sua percepção? Então, ao fim e ao cabo, você continua ligado àquela percepção de patrimônio, daquilo que foi querido no período autoritário de que a ancestralidade brasileira fosse europeia e a Europa, tadinha. E Ela não uma pode ser lógica de ancestral de tempo, né? nada. E Ela tem essa lógica outras de tempo, ancestralidades. espaço, que é linear, É, né? Então, sim, a gente falava muito, por exemplo, as casas de santo dentro do candomblé, elas são espaços que têm a sua materialidade, mas eles são mudados, ressignificados dentro do próprio culto, né? Ou seja, o orixá fala assim: agora nós vamos mudar, nós vamos mudar de lugar, nós vamos mudar a cor, nós vamos. E essa é a vida desse patrimônio, né? É o axé, né? Vamos dizer assim. Na verdade, essa potencialidade de ressignificação, né? Que talvez seja o maior valor dos bens culturais, né? É a sua capacidade, a sua potencialidade de ser ressignificado a partir das vivências do presente, e não a partir de uma lógica linear de tempo, de uma lógica hermética de espaço, de materialidade, de imaterialidade, né? Então, sim. É. Eu acho que as lógicas, né, elas estão bastante equivocadas, né? Essa questão de candomblé, né, para Minas, para da Umbanda também, né, para Minas, para Belo Horizonte, né, que é onde eu você atuo atua. mais. Isso é outra, são realidades, são coisas que, com patrimônio, eu acho que a gente não precisa ter ambição de captar, né? Que isso já está da própria vivência dessa religiosidade dentro do terreiro, de acordo com aquela mãe, ou aquele babá, aquela iá, né? Agora, o que a gente precisa enquanto patrimônio é dizer, primeiro, que isso não é imaterial, né? São materialidades que existem e elas não são fluidas. E o patrimônio só precisa dizer assim: olha, dentro de todo o meu arcabouço teórico, eu não dou conta e nem quero dar conta das minúcias do que é a vivência num terreiro de candomblé que tem aí 80 anos, mais ou menos, que no bairro Concórdia tem alguns assim, né? Beirando 80, Uhum. ou talvez um pouco mais, bairro Floramar tem. Mas assim, eu não preciso dar conta disso, eu não vou dar conta disso. Agora, eu vou reconhecer isso como patrimônio. E não vou especificar se ele é material ou imaterial, porque o imaterial ou o material depende muito de quem vive como ele vive, não é Uhum. isso? É. Então, se reconhecer impotência enquanto instituição estatal para dizer o que é patrimônio do lugar é interessante, sabe? Olha, Uhum. isso é rico demais. Como Estado, eu não consigo dar conta de todas as diferenças, mas eu sei o valor disso. E o valor disso é do mesmo tamanho de outras referências que a gente foi construindo enquanto patrimônio no Brasil desde, né, 1937. Né? Porque a gente tem a ideia do reconhecimento, né, no sentido de dar conta
dessa diversidade, dessa pluralidade e dar conta de que a nossa história, né, ela é muito mais ampla, né, do que o que foi o que coube na caixinha do patrimônio, né, até agora. E tem um outro desafio muito grande como política pública, que é a salvaguarda, né, Mila? A gente viu agora, né, durante a pandemia, os recursos, né, que foram colocados aí na Lei Aldir Blanc, né, a Lei Paulo Gustavo, né, e tal, e a luta para que os bens culturais que não são que não estão nesse lugar formal da produção cultural, né, vamos chamar assim, eles não conseguem acessar esses recursos, né? Porque a nossa legislação ela é falha, ela não chega até, né, essas matrizes de referência culturais que nós estamos falando aqui, né? A gente tem questões de, então se não é reconhecido, como que a gente vai repassar o recurso? Então, ou seja, existe uma questão de democratização dessa política pública que implica também em um pouco implodir essas caixinhas, né? Porque essas caixinhas também, ontem a Macaé falou muito disso, elas acabam sendo segregadoras, né? Elas acabam excluindo muito mais do que incluindo, né? Essa burocracia, né? Ela também é meio providencial, né? Michele, olhe bem, a gente já tem aí, já discutimos essa questão de materialidade e imaterialidade. Será que não está na hora da gente discutir essa questão? Por exemplo, o que você reconhece, você não vai salvaguardar? Sim. Por quê? Assim, né? Estranho isso, não é isso? Não, não vou salvaguardar tudo. Né? Tá estranho isso, né? Não tem dinheiro. Não, dinheiro não é o caso aqui, gente. A gente está pensando no reconhecimento e na salvaguarda. Se você salvaguardar, você não precisa ficar policiando o patrimônio se ele está acontecendo na geração. Não é isso? Então, e se você reconhece, horas, é para salvaguardar, você não é o patrimônio institucional, né? Tem você entendeu? São as armadilhas criadas que, na verdade, acabam pegando o patrimônio, entendeu? Ora, né? O patrimônio não cumpre o que tem que cumprir, porque, ao fim e ao cabo, ele está amarrado pelas amarras que ele colocou para amarrar os outros. Né? Então, reconhecimento e salvaguarda devia ser assim, imediato, um com o outro, entendeu? Então, então a gente nós podemos dizer, Nila, que o primeiro grande desafio em relação à articulação entre educação e patrimônio é uma reeducação das políticas públicas no sentido de aprender com as dinâmicas, né, do nosso patrimônio cultural diverso, né, e se reeducar em relação à sua ampliação, né? Sim, e não tem nenhum problema nisso, né, gente? Aqui, né, fez em 37, não precisa valer até hoje. Não funciona, né? Ficou um monte de coisa fora. Lembra o que aconteceu em 1937? Todo mundo lembra, porque o patrimônio preservou aí, não é isso? Ora, as lembranças estão aí para nós. Ficou um monte de coisa fora. Aí sai Mário de Andrade fazendo viagem aqui, viagem ali. Né? Aí você vai sentar num banco de escola, que Mário de Andrade foi muito importante para o patrimônio e tal. Por quê? Por que só ele pensava assim? Ora, tem alguma coisa a ver com a origem dele, não tem, gente? O cara é mulato. Ele tem ligações. Um mulato não nasce assim sozinho, sem família, né? E sem festa, e sem ligações culturais outras. Né? Ele tinha diálogos. E ele reconhecia essas coisas. Então, ele tem uma vivência, né, dessa cultura. Não é isso? Então, ele já começou, né, ficando um monte de coisa de fora. E isso está pegando a gente agora. E está sendo feio, está sendo ruim, sabe? Com certeza. É melhor consertar. Né? E é o que a gente, né, coloca, né? Nós temos também outros processos formativos que estão presentes na própria luta,
né, pelos direitos e de resistência dessas matrizes culturais, né? E aí a gente vê que esses espaços de resistência, né, eles têm materialidade, né? E eles não se circunscrevem apenas no espaço onde as comunidades estão. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse lugar, né, dessa experiência, desses símbolos, né, materiais que estão em vários territórios, ou seja, eles não estão circunscritos apenas no território dessas comunidades, porque essas comunidades vivem as cidades, né? Elas vivem os lugares, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho disso, ou seja, como que esses símbolos, esses sentidos, eles estão em territórios, né, cotidianos, né, de todos nós, e eles têm representações específicas para essas comunidades dentro da cidade. Muitas vezes também espaços, lugares, materialidades que também não são reconhecidas, né? Quando a gente fala, né, dos espaços dos museus, que você lida também com eles, né? O que são esses espaços? Que materialidade, que símbolos são esses que estão levados, né? É possível, dentro do nosso modelo, da nossa lógica, né, de museus, de exposições, né, trazer essa diversidade, essa complexidade de tempos, né, de relação com essa materialidade e imaterialidade que essas matrizes, que essas culturas trazem, né? Quais são esses desafios? Ou seja, os nossos espaços também de formação, os nossos espaços educativos, né, as escolas, os museus, eles também carregam uma lógica que, que é muito difícil de receber, né, essa outra dinâmica, esses outros tempos, essa outra relação de materialidade e imaterialidade, né? Eu diria, né, que para o caso específico dos museus, é muito difícil de eles compreenderem essa lógica se eles não mudarem a forma de pensar, né? E o que define museu para mim é o acervo desse museu, né? E não adianta você ter registros de de uma festa se você não tem no museu peças, né? Ou alguma coisa que se refira a essa festa, né? E essa festa como registro da cultura da cidade, né? Como registro das vivências patrimoniais da cidade. É possível conseguir isso? É possível conseguir isso. Agora, é preciso fornecer confiança de que o que você está solicitando, né? Por exemplo, você faz um projeto para adquirir um determinado acervo, um determinado conjunto de joias, de não sei quem é, um carro antigo para ser acervo de um museu, né? Você paga a pessoa proprietária disso, e você não paga as pessoas proprietárias de elementos materiais de cultura, de religiosidade diversa, né? Você não paga, por exemplo, como deveria, Belo Horizonte tem em sua estrutura urbana, né, o trono da rainha Conga do estado de Minas Gerais. Aí, Belo Horizonte tem um museu, né, histórico da cidade, né? Fora isso, tem outro museu de artes e ofícios, né? O ofício de ser rainha, gente, como que é? O que a gente tem para exemplificar isso? Mas como que a gente pode viver com um reinado desse? Né? É um reinado mais antigo, tem outro reinado? Tem, né? No Vale do Jatobá tem outro. Como é que é aquilo? Né? Nós temos uma professora universitária, rainha, né, de um reinado de Congado no Vale do Jatobá. A Cadê as gente conversou com a referências Leda aqui dessa também. mulher? Cadê as referências dessa mulher nos museus? Uhum. No mesmo nível, né, de uma Abílio Barreto, né, que tem uma coleção, né, que o parte daquele acervo
feito por ele, ao mesmo tempo de um Raul Tassini, né, que é uma coleção grande ali naquele museu, que eu mesmo trabalhei com. Você entendeu? Não tem. Gente, pelo amor de Deus, onde está o manto da Rainha Isabel? Ela foi. Como que é isso? A gente pode, o que que é que a gente pode, talvez, alguma parte, uma religião. Você entendeu? Isso é Araxá, caríssimo. Araxá é uma cidade que tem um museu, que é o Museu da Dona Beija, Hum, que é uma personalidade, né? sim, É importante ali, seja em função, né, da novela que teve, seja em função do próprio imaginário, né, que gira em torno dela e tal. E é um lugar de referência muito grande do congado, né, dos reinados e também das folias e tal. E eles estão se organizando para ter espaços de referência, né, da cultura negra e também espaços de referência desses movimentos e dessas matrizes relacionadas ao congado e tal. E aí isso que você está falando é muito importante, porque é um pouco buscar essas materialidades, né, que vão ajudar a comunidade, de uma forma geral, a compreender essas matrizes dentro do processo da história da própria cidade. Né? Então, tudo bem, você sim. tem a Dona Beija como personagem que marca, né, ali, mas você tem uma série de outras referências culturais identitárias, talvez muito mais próximas, né, da maioria da comunidade, porque elas são experiências culturais vividas, né? Estão presentes ali, né? O congado está presente, né? No cotidiano ali de vários grupos da cidade, né? As folias estão presentes no cotidiano de vários grupos da cidade, né? E é esse desafio, ou seja, como dar atenção, né, a essas manifestações como manifestações que são estruturadoras do entendimento de história da própria cidade. Espaços de referência não é o Museu Municipal da cidade, entendeu? Uhum. Não é. Então, assim, os espaços de referência, os próprios reinados e congados devem ter incentivo financeiro para fazer esses espaços, entendeu? Não é alguém vir de fora e fazer esses espaços. A gente tem que tomar cuidado também com uma, sabe assim, com o perigo, né, de estereotipar um determinado personagem, né, importante na história da cidade, né? A gente tem que tomar esse cuidado. Uma coisa é o que é que o Estado oferece, né, em termos de patrimônio da cidade, como que ele traz isso, né? Uhum. E você trouxe isso nessa sua fala, tem o Museu de Dona Benta, de Dona Beija, e aí a gente está querendo aqui pegar, também ter, você entendeu? Atenção, né? Uhum. As relações dessa Dona Beija, né? O museu é só sobre Dona Beija? Ótimo. Ela vivia sozinha no seu castelo. Não é isso, né? Ela tinha relações políticas importantíssimas, né? E essa mulher precisa ser colocada como uma liderança política, né? Então, isso é Aham. uma coisa. Agora, espaços de referência, né? De congados, de reinados, de folias, isso é importantíssimo, de religiosidade matriz africana, importantíssimo. Quem cuida disso é quem vive essas religiosidades e quem dá o dinheiro para isso é o Estado. Agora, Uhum. um museu, né? Estou falando aqui de museu, mas pode ser qualquer um centro de referência da cultura de Araxá, ele tem que pegar a cultura de Araxá, né? Então ele tem que pegar dentro da história de Araxá o que tem de referência dessa cultura vivida. Lembrando sempre o que Boialê falou. Atenção, o museu Uhum. aqui é vivo, não é morto, não. Né? Então, Aham. eu acho que é isso, a gente tem que pensar nisso. E pensar também que certas referências que a gente. Eu estou pensando aqui em Belo Horizonte, na década de 90, né? Que a gente teve o tricentenário de Zumbi de Palmares aqui, Jorge dos Anjos, um dos nossos maiores artistas, né? Negros, né? Da cidade, ele tem muitas obras de arte na cidade. Eu não vejo nada de Jorge dos Anjos sendo exibido como
riqueza da cidade de Belo Horizonte, entendeu? Não vejo isso em sites de Belotur, não vejo isso em seminário, obra de Jorge dos Anjos, a gente não vê isso, né? E a gente não vê também, quando você pensa na Pampulha, você não pensa na, naquela coisa ali da água mole em pedra dura, que a religiosidade de matriz africana fez ali na Lagoa, né? E que só foi reconhecido também na década de 90 com aquele portal que Jorge dos Anjos fez, Sim. naquele lugar de uma religiosidade que é colocada para a cidade, não é isso? Tem uma Onila, coisa que é eu feita antes e lembro. outra coisa que é para a cidade. Você tem que ir lá nessas festas de Iemanjá, nos presentes de Iemanjá. Você tem que estar lá, porque sabe por que você tem que estar? Porque é a sua cidade. E aquilo foi colocado, né, pelos grupos vários que fazem várias festas ali para a cidade, porque senão fazia no próprio terreiro. Aquilo é a festa que é colocada para nós como todo. Atenção, Belo Horizonte, olha só a matriz africana. Dia de Preto Velho, nós vamos na festa de Preto Velho. Dia de presente de Iemanjá, ou dia de festa de Iemanjá, né? E outras atividades é colocado para nós, para o público. A gente tem que ir prestigiar isso, né? É nosso Nila, até também. você falou, né, de Iemanjá, lá na Pampulha. O IFAM, quando fez o tombamento da igrejinha da Pampulha, né, foi um tombamento inovador, sim, porque a igreja tinha acabado de ser construída e ela não foi reconhecida, né, pela Igreja É, Católica, e veio, 40 então, anos. o risco, né, Demorou. dela ser É, demolida. Ela ficou fechada, abandonada, é. e muito pela forma, né, que não é a forma, vamos dizer assim, aceita, né, em termos de mentalidade, expressividade que uma igreja deveria ter ali naquele lugar, e segundo, né, pelas próprias pinturas do Portinari, que era um artista que trazia muito dessa, para a pintura dele, muito dessa vivência, né, dessa humanidade nesse sentido, né, e isso também não foi bem aceito ali pela igreja na época. Então o IFAM faz o tombamento, que é um tombamento também inusitado para o IFAM, né? Porque o IFAM tombava só as coisas que eram antigas, lá o barroco, mineiro, então ele vem e faz o tombamento de uma igreja de arquitetura moderna, pouco tempo que ela tinha sido, né, construída, como uma Inaugurado. forma de salvaguardar, ou seja, de salvar, Uhum. né, aquela nova expressão cultural que o IFAM já começava a entender, né, como merecedora, né, de proteção. E depois, muitos anos depois, eu lembro que a Lídia, que era a Lídia Velar Stanislau, que era funcionária do IFAM, trabalhou com a Luiz de Magalhães e tal, ela que escreveu o dossiê de tombamento do conjunto da Pampulha para o IFAM, ampliando a proteção, reconhecendo os outros edifícios também projetados pelo Niemeyer, e ela incluiu o monumento da Iemanjá. Naquela época Uhum. ainda nem tinha, né, a Total. intervenção, né, do portal, né, do Jorge, e o IFAM, quando o conselho do IFAM, né, quando faz a análise então do dossiê, reconhece a ampliação da proteção do conjunto, mas não reconhece como tombado, né, o monumento a Iemanjá, né? Eu lembro Uhum. muito dessa, né, dessa discussão assim na É. época, né? E foi pouco tempo depois, né, veio a discussão dos 300 anos, né, com a incorporação de várias ações e políticas públicas, por exemplo, o FAM, né, É. o tombamento na época não tinha ainda a discussão do patrimônio material e imaterial, ainda a gente ainda não Já tinha o não. instrumento do registro, e foi feito o tombamento da Irmandade Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, de Jatobá, que você citou aqui, né? E a gente Uhum. conversou também aqui Valendo. com a Leda, né? E também do Ileopolo Ojucan, que foi o candomblé com axé plantado mais antigo, né, de Belo Horizonte, que naquela época a pesquisa apontou, e foi uma pesquisa feita com acompanhamento, né, de Sim, eu vários lembro. grupos da Denise. comunidade negra e tal, né? Uhum. E a gente vê que são ações que aconteceram há 30 anos atrás,
mas que marcaram esses processos de luta para você ter hoje, né, o Monumento da Iemanjá reconhecido como patrimônio cultural do município, a Festa do Preto Velho reconhecida, mas ainda dentro das caixinhas do material e do imaterial, ou seja, ainda Isso. sem dar conta, né, de todo esse, vamos dizer assim, essa diversidade e talvez complexidade, né, que essas matrizes trazem e que são completamente diferentes do que os órgãos de patrimônio e os próprios agentes públicos, né, que estão, né, nesses órgãos, dão conta, né, de compreender, né? Então, a gente retoma um pouco, né, o início da nossa discussão, que a trajetória do patrimônio cultural, ela é uma trajetória formativa, né? Assim, ela não se fechou. A gente saiu da pedra e cal, passamos para os chamados novos patrimônios, assumimos um instrumento que considera a chamada imaterialidade do patrimônio, mas a gente ainda não deu conta, né, dessa estrutura diferente que marca, né, a complexidade e a dinâmica das outras matrizes de formação que, como você mesmo disse, são tão fortes, né, ou mais, né, do que as matrizes que vêm da Europa, né? Então, ou seja, ainda estamos em processo, né, Nila? Sim, talvez, que bom, tomara que estejamos em processo, mas eu acho que a gente ainda está na pedra e cal, porque se você diferencia, né, um patrimônio de outro, né, do que é vivido, né, pensando, né, no que Macota Cássia Guidolé disse, do vivo, o museu vivo aqui, né? Então, assim, se você pensa no patrimônio vivido, você está no pedra e cal ainda, sabe? É porque tudo que se inventa para dar conta desse patrimônio não te obriga a se reinventar como patrimônio. Então, nós ainda estamos no pedra e cal, E aí, sabe? assim, para terminar um pouco a nossa conversa, essa relação entre educação e patrimônio cultural, então, eu diria que as nossas matrizes de referência, né, sejam dos povos originários indígenas, sejam dos povos que vieram da África, né, do povo negro, elas são muito mais ricas e mais complexas, e elas nos ensinam muito mais, né, do que os projetos fechados, né, de educação patrimonial que a gente, né, costuma ver hoje, né? Eu acho que essa questão de educação patrimonial é algo que as pessoas do patrimônio cultural, né, institucionalizado, eu acho que elas precisam viver, né, essa educação patrimonial dos terreiros, essa dos congados, dos reinados, né? Estou dizendo que não vivem, não vivem, mas assim, é preciso viver e se contaminar o suficiente para sair das caixas, né? E retomar, reinventar, né? Reconceituar o patrimônio, né? Senão, quer dizer, é legal, você está indo, está participando, né? Né? Muitas pessoas, conheço várias pessoas, né, que são de terreiro e estão no patrimônio, isso é importantíssimo. Agora, é preciso que essas pessoas estejam na gestão, né, do patrimônio e que consigam mudar a lógica de patrimônio que a gente tem até hoje. Senão, a gente vai continuar meio frustrado. É isso. Muito obrigada, viu, Nila? Foi ótimo conversar com você. Eu sei que foi rápido, o tempo passou rápido. E eu espero que a gente se encontre aí nesses caminhos, né? Quem sabe para projetos, né? Que avancem, né? Ou seja, que pensem em uma forma de reestruturação, né? Desse nosso lugar de política pública aí, de patrimônio, né? Então, foi todos ótimo. para isso. Foi ótimo, foi muito bom ter você aqui. E eu espero que quem vai acompanhar aí o FLI Araxá, né, tem o prazer também dessa escuta, né, que é uma escuta instigadora, formativa, né, e também crítica, né, desse nosso percurso.
né? Espero que Aí. contribua para novos olhares sobre o patrimônio cultural. Falou tudo, Michele. Eu que agradeço muito, né? É uma honra estar aqui conversando com você. E vamos sim, vamos para frente, vamos conversando e dialogando. A ideia é diálogo, eu acho, sempre. Tomara que a gente retome, né, esse diálogo com mais potência, né, a partir desse Isso, ano. Vamos isso. torcer. Isso. Obrigada, viu, Nila? Nada, um abraço para você. Abraço. Tchau.